preste atenção no que você vai aprender aqui, para que você pratique e que você veja o resultado de Deus na sua vida. Quem está no último lugar, né? Quem está embaixo, no último lugar, tem como descer mais, igreja? Quem está já no último lugar, quem está no último lugar, está no final, tem como descer mais para baixo? Não tem. Então só tem uma coisa para ele, né? O único modo dele é subir. É isso que o Senhor Jesus está ensinando. Jesus falou que quando você for, ele falou aqui que na parábola, que a pessoa que procurava sentar no melhor lugar, porque ela mesma queria se honrar, ela ia ser envergonhada, porque corria o risco de chegar uma pessoa mais honrada do que ela, e o anfitrião falou: poxa, meu amigo, tem como você sair daqui? Porque esse lugar está reservado para outro, que é mais digno do que você. Mas fique ali atrás ali, Então ela seria envergonhada. Mas ele falou que aquele que sentasse atrás, procurasse, não procurasse ser visto, ser honrado por ninguém, né? O anfitrião ia chegar com ele e falar assim: fica aqui não, venha para cá, chegue mais perto. Então esse seria honrado. Então ele termina dizendo assim: aquele que se exaltar, ele fala, será humilhado, mas o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Não tem como você pedir para Deus assim: Deus, me faça uma pessoa humilde. Porque se você pedir isso para Deus, talvez você não goste do resultado que vier. Talvez você não goste. Imagine você falar para Deus: Senhor, me faça uma pessoa humilde. E daqui a 2 meses você está sem emprego, sem trabalho, sem casa, dependendo dos outros. Então você ia murmurar, ia reclamar, ia falar e um monte de coisa. Então Deus, Ele não vai fazer isso. Mas Ele diz para você, para mim, para nós, para você se humilhar. Para você se humilhar. É você que tem que se humilhar. Quando Ele fala aqui para nós se humilharmos, é para nós reconhecermos o nosso lugar. Para nós reconhecermos o lugar ao qual nós somos e reconhecer quem está sobre nós, no caso, o Senhor. É para isso que Ele está falando. Não tem como Deus humilhar uma pessoa, porque tem pessoas que você deve conhecer, que estão passando uma vida, como tem um ditado, comendo o pão que o diabo amassou, mas ela não muda de vida, está lá, ela não muda. Você até fala para ela: bora na igreja, bora buscar Deus. Ela até fala que vai, e assim, mas ela não quer saber. E ela está passando uma situação complicada, mas ela, vamos dizer assim, ela está sendo humilhada, mas ela não muda. Então a humildade não é algo que é fora de nós. A humildade é algo que vem de dentro de nós, sai de dentro da pessoa. O Senhor Jesus falou assim: você tem que ser igual eu, você tem que aprender de mim, porque eu sou manso e sou humilde de espírito. Quer dizer, a humildade vem de dentro da pessoa e não de fora. E uma coisa que nós vamos aprender, porque tem pessoas que elas oram a Deus, pessoas que estão na igreja que elas oram a Deus e Deus não ouve a oração dela. Por quê? Porque Deus, Ele não ouve a oração de uma pessoa, pode dizer para você, orgulhosa. Ele não ouve a oração de uma pessoa orgulhosa. Ele não ouve a oração dos orgulhosos. Deus, pelo contrário, a palavra diz que Ele repudia pessoas assim. Ele não quer nem saber dessas pessoas que são orgulhosas. Ele não quer saber. Mas aquele que se humilha, essa pessoa vai ser por Deus, ele fala, exaltado. É você que tem que aprender a se humilhar. E não é se humilhar para o homem, não é se humilhar para as pessoas, é se humilhar para Deus. E uma maneira de nós se humilharmos para Deus, é o que nós vamos falar hoje, é afligindo a alma da pessoa. Porque entenda uma coisa, a nossa alma é onde fica o nosso psique,
A nossa alma é onde forma o seu caráter, é onde é o seu eu, posso dizer assim, onde está as suas vontades, as suas paixões, os seus desejos, está tudo na alma. E às vezes a alma da pessoa está inclinada para coisas erradas, está inclinada para coisas que não vêm de Deus, que não é do Senhor. E Deus não vai abençoar, Deus não vai atender uma oração assim. Então, para aquela pessoa ser ouvida por Deus, ela tem que aprender a humilhar a sua alma. Ela tem que aprender a fazer com que a sua alma reconheça quem ela é e que ela depende do Senhor. Ela depende dele. Porque tem pessoas que a alma dela é tão orgulhosa que ela não depende de ninguém, que ela acha que ela não precisa de ninguém. Ela até fala de Deus, mas a maneira como ela age é como se ela não precisasse de Deus. Isso é uma pessoa orgulhosa. E o orgulho, minha gente, ele é a mãe de todos os pecados. O orgulho, ele é a mãe de todos os pecados. Foi ele que derrubou Lúcifer no céu. Foi o orgulho. O orgulho cresceu dentro de um coração, de um ser que era perfeito. A Bíblia fala que Lúcifer era um ser perfeito. E o orgulho cresceu dentro de um coração que era de um ser perfeito, em um lugar onde não havia problema. Era num lugar onde tudo estava em paz, onde havia prosperidade em todos os lados, em todos os aspectos, que era o céu. Mas foi ali que o orgulho cresceu. E o orgulho, muitas vezes, ele nos abate, ele entra numa pessoa exatamente nessa hora, quando tudo na vida dela está indo bem. Quando tudo na vida dela, o trabalho dela está indo bem, não está tendo problema em casa, o trabalho dela está prosperando. Então é nessa hora que o orgulho vem. Porque o que é o orgulho? Para você entender, o que é o orgulho? O orgulho é quando você não ocupa a posição que você tem que estar. E qual é a posição que você tem que estar? A posição de servo, e ele é o Senhor. Esse é o orgulho. Quando Lúcifer entrou orgulho nele, é porque ele queria ser igual a Deus. Ele desejou ser igual a Deus. Ele não quis mais obedecer ao Senhor. Como foi que a Eva caiu? O diabo implantou nela o orgulho sem ela perceber. O diabo falou para ela: no dia que você comer dessa planta aqui, dessa fruta, os teus olhos vão se abrir e você será igualzinho a Deus. Você será igual ao Senhor. Quer dizer, ela não quis mais ficar na dependência de Deus, ela queria ser igual ao Senhor, e entrou isso dentro dela. E quando uma pessoa que ela é de Deus, ela deixa de orar, ela deixa de buscar a Deus, essa pessoa, ela está sendo orgulhosa. Por que ela está sendo orgulhosa, pastor? Porque se eu sei que eu dependo de Deus e eu não dou a mínima para Deus, é porque eu estou dizendo para mim mesmo que eu posso resolver os meus próprios problemas. Uma pessoa orgulhosa, e Deus não atende os orgulhosos. Então, uma maneira de nós afligirmos a nossa alma, para que a nossa alma venha se humilhar, ela venha reconhecer a grandeza do Senhor, é através, querido, de algo que nós vamos falar, que é o jejum. O jejum é uma das maneiras a qual você aflige a sua alma. Você aflige a sua alma, porque você diz para a sua alma assim: ó, você não vai comer. Você fala para a sua alma: você não vai se alimentar hoje você vai ficar aqui. E a coisa mais difícil é quando você está de jejum, um exemplo, aí você passa num lugar e você sente aquele cheiro de café, você sente aquele cheiro daquela comida, dá até um negócio em você, mas ali a sua alma está sendo afligida. Você vai reconhecer ali, a sua alma reconhece que ela não é nada e que Deus, Ele é tudo. E é nessa hora que o Senhor ouve a oração da pessoa. Então veja comigo aqui, vamos nos Salmos. Nós vamos ler aqui alguns versículos hoje, para que você veja que isso aqui é bíblico, está na palavra de Deus. Salmo 35, vamos ler aqui.
Olha o que Davi falou aqui, Salmo 35, versículo 13. Acha aí. Salmo 35, versículo 13. Amém, minha gente? Salmo 35, versículo 13, ele diz assim, Davi fala: mas quanto a mim, quando estava enfermos, a minha veste era pano de saco, humilhava a minha alma com que, igreja? Com jejum, e a minha oração voltava para o meu seio. Então, como é que Davi humilhava a sua alma para buscar Deus? Com jejum. Em outras traduções, no lugar de humilhação está afligir. Ele afligia a sua alma, ele fazia a sua alma se humilhar com jejum. Ele afligia a sua alma, ele fazia a sua alma reconhecer a grandeza de Deus. Porque às vezes a nossa alma, ela quer coisas que não é de Deus, ela quer coisas que não vêm do Senhor, e é nessa hora que a pessoa precisa aprender isso. Ela precisa aprender a reconhecer que ela não é nada e que Deus, Ele é tudo. Deus, Ele é tudo. Porque uma pessoa que ela vai a Deus achando algo, que ela é algo, que ela pode algo, essa pessoa não alcançará nada dele, nada de Deus. E no Antigo Testamento, todas as vezes que o povo precisou de um milagre, precisou ser atendido por Deus, eles faziam exatamente isso aqui, eles jejuavam. Porque quando eles jejuavam, eles estavam mostrando dependência de Deus. Eles estavam mostrando que, Senhor, se o Senhor não entrar nessa situação aqui e nos ajudar, então nós vamos perecer. Então eles jejuavam, eles se humilhavam, e Deus entrava com o poder e mudava aquela história. Você conhece a história de Esther, que Amã, ele fez com que o rei assinasse um decreto que ia matar todos os judeus, todos. E se eu não me engano, eram 127 províncias. Província no sentido que o reino dele era um reino muito grande, é mais ou menos assim. Província é como se fosse um estado hoje, então era um reino gigantesco. E o que o tio da Esther falou para ela? Falou para ela: olha, você tem que ir lá falar com o rei, você tem que ir lá intervir. Não é para isso que Deus te colocou aí, não foi para um tempo como esse que você está aí, então você tem que fazer a sua parte. Ela falou: mas eu não posso entrar diante do rei, porque se eu entrar diante do rei, sem ser convidado, o rei pode me mandar me matar. Mas já que temos que fazer alguma coisa, então diga para o povo que jejue 3 dias sem beber e sem comer nada, porque eu também vou jejuar 3 dias sem comer e sem beber nada. Então eu vou entrar na presença do rei, e se o rei tiver misericórdia de mim, então assim seja. E você conhece a história, ela caiu nas graças diante do rei, e aquela situação de sentença de morte foi retirada. Foi retirada, porque o Senhor ouviu a oração deles. Então o jejum é uma maneira de você se humilhar. E o próprio Jesus falou que quando alguém se humilha, ele será o quê? Exaltado. Não é alguém vir e humilhar você, porque tem pessoas que todo dia são humilhadas, todo dia são humilhadas, todo dia são humilhadas. Ela vai depois lá, chora, e Deus não ouve nada. Você lembra da Ana? A Ana, todo dia ela era humilhada pela Penina. A Penina achava graça dela, tirava sarno dela, e ela chorava por seu esposo, e não acontecia nada durante 10 anos. Mas no dia que ela entrou na casa de Deus, veio no altar e chorou, se humilhou para Deus, naquela noite o Senhor ouviu a oração dela. Então uma das maneiras da pessoa se humilhar para Deus é com o jejum. E outras, tem a história de Esdras. Esdras precisava atravessar o deserto, que era um deserto perigoso, por causa de assaltantes e de outras situações. Mas o que ele fez? Para pedir a proteção de Deus, ele foi jejuar. Não só jejuou, como convocou o povo todo para jejuar com ele. Vocês vão jejuar comigo, quero que vocês jejuem comigo,
para que Deus traga a sua mão sobre nós e nos dê uma jornada feliz, nos dê uma caminhada feliz, para que a gente chegue lá na nossa cidade em paz e em segurança. Então, quando eles jejuaram, estavam se humilhando: Senhor, nós dependemos do Senhor, dependemos da tua graça. Se o Senhor não enviar os teus anjos para nos guardar, nós vamos perecer. Então Deus foi lá e abençoou eles. Se você quer ter a sua oração respondida, você está vendo aqui que esse é um dos métodos de você se humilhar para Deus. Esse é um dos métodos. Tem que se humilhar, porque quando você jejua, o que é um jejum? Não é só você ficar sem comer, não é você só ficar sem comer. Um jejum é quando você tira aquele período para buscar a Deus, e quando você tira alimento, porque a palavra jejum no grego quer dizer abster-se de alimento. Então você se abstém de alimento por um período que você determina, mas aquele período, aquele dia, você está pensando em Deus. Mesmo que você está no seu trabalho, você está voltado para as coisas de Deus. E quando você busca a Deus, sabe o que acontece? Deus mostra para nós todas as nossas fraquezas e falhas. É nessa hora que você vê o quão falho você é. É nessa hora que você vê os pecados que estão encobertos dentro da pessoa, que ela não consegue enxergar, que ela não consegue ver. Então por isso que tem pessoas que oram, estão na igreja, mas Deus não ouve a oração dela. Deus não enxerga a oração dela, Deus não está ali prestando atenção na oração dela. Porque você vai ver aqui agora, vamos aqui no livro de Tiago, na carta de Tiago, para você ver aqui a respeito, porque nós temos que aprender a jejuar, a nos humilhar a Deus. Veja comigo aqui, minha gente, Tiago, capítulo de número 4. Amém? Tiago 4, versículo 6. Ele diz assim, ó. Tiago 4, 6, ele fala: antes da maior graça, portanto diz, Deus, ele resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes, querido. Diga glória a Deus. Veja só, que ele mesmo diz, ele dá graça aos humildes. O que é graça? Ele abençoa, ele favorece uma pessoa que é humilde, mas ao soberbo ele repudia, querido. Ele deixa de lado. O soberbo, ele não quer nem saber, ele não ouve o soberbo, ele não escuta o soberbo. Outra passagem, você está em Tiago, vá em Pedro, é só você avançar um pouquinho na frente aí, é a próxima carta, Pedro capítulo 5. Pedro capítulo 5, acha aí. Pedro 5, versículo 5 também. 1 Pedro 5, versículo 5. Ele diz assim, ó: semelhantemente, vós jovens, sede sujeito aos anciãos, sede todos sujeitos uns aos outros, revestivos de humildade, porque Deus resiste a quem? Aos soberbos, dá graça aos humildes. Preste atenção no versículo 6: humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que Ele, a seu tempo, vos exalte. Diga glória a Deus. Veja só, que ele não diz assim, Deus vai humilhar vocês. Não, ele fala, humilhai-vos. É você que tem que reconhecer, é você que tem que tomar essa atitude e se humilhar para Deus. É você que tem que tomar essa atitude e se colocar na dependência de Deus. Porque quando você faz isso, então ele fala, ao seu tempo Deus vai te exaltar, Deus vai te responder, Deus vai fazer a coisa acontecer na sua vida. Quando a pessoa se humilha para Deus, quando ela se humilha,
quando ela reconhece a grandeza de Deus. Então a pessoa só vai ser ouvida se ela se humilhar. Porque tem pessoas na igreja que ela faz campanha de oração, ela fala com Deus, ela busca o Senhor, ela faz isso, ela faz aquilo, e não acontece nada. Orgulho. E o orgulho não pensa você, fulano é orgulhoso, fulano ali, ele é orgulhoso. O orgulho, querido, é quando você não aceita depender de Deus. Um exemplo: se você sabe que você tem que orar, se você sabe que tem que jejuar, e você não jejua e não ora, isso é orgulho. Porque você diz para você mesmo: não, eu consigo vencer na força do meu braço, eu consigo vencer do meu jeito, da minha maneira. Isso é orgulho. Está camuflado de uma falsa humildade, está camuflado de um pensamento errado, mas lá no fundo isso é um orgulho. Porque quando você jejua, você está buscando dependência de Deus. Quando você se prostra para orar, você está reconhecendo que Ele é o que faz a coisa acontecer, Ele te favorece nas situações. Mas a pessoa que ela sabe disso e não faz, é orgulho. Quando você vê pessoas que falam assim: poxa, eu não tenho tempo para ir na igreja, poxa, eu até queria, mas eu não vou, meu trabalho não deixa. É orgulho, porque na cabeça dela ela acha: não, eu vou vencer sozinho, não, eu vou conseguir sozinho. E depois ela enfrenta a situação e ela fala assim: parece que Deus não me ouve, parece que Deus não me escuta. Poxa, eu falo com Deus na minha casa antes de eu sair, lá no meu trabalho, eu dobro meu joelho, eu oro, mas parece que Deus não me responde. E aí não vai escutar, porque Ele resiste aos soberbos. E a pessoa só consegue enxergar isso quando ela entra no lugar que se chama presença de Deus. Ela só consegue reconhecer isso quando ela entra na presença de Deus. Porque Jesus falou assim, que nós, isso é verdade, nós conseguimos achar daqui um exemplo, daqui lá onde está o obreiro lá na porta, eu consigo olhar e eu consigo ver um cisco no olho daquele obreiro. E você sabe qual é o tamanho de um cisco? Aquele negocinho que às vezes cai no olho da pessoa, que mal dá para a pessoa ver, às vezes é um grãozinho de areia, não é verdade? Bem pequenininho. A pessoa consegue enxergar um cisco no olho do outro à distância, mas ela não reconhece a trave que está no próprio no olho dela. Ela não reconhece. Por quê? Isso é o quê? Isso é orgulho, querido. Orgulho escondido na pessoa. E a pessoa só reconhece quando ela está buscando a Deus. Eu me lembro de uma vez que eu estava jejuando, orando, eu estava lendo a palavra. Eu estava lendo aquela palavra onde Jesus fala sobre perdão, perdoar 70 vezes 7. Aí eu li, aí eu parei, aí eu pensei assim: essa palavra aqui, eu falei assim, não é para mim, porque eu não tenho raiva de ninguém, eu não tenho mágoa de ninguém. Eu não tenho mágoa de ninguém. Pois na mesma hora, o Espírito Santo falou comigo, uma voz bem audível dentro do meu ser: se você não tem mágoa, então por que você comenta mal dessa pessoa toda vez que o nome dela aparece numa conversa? Na mesma hora, eu dobrei os meus joelhos, comecei a chorar, a orar, pedir perdão para Deus. Porque, como eu falei para você, a gente enxerga o cisco no olho dos outros, mas a gente nunca quer reconhecer a trave que está nos nossos. Pois na mesma hora, eu fui atrás de saber quem tinha o número dessa pessoa, que essa pessoa tinha até ido embora do estado do Pará. E eu fui atrás do número dela para ligar, para pedir perdão para essa pessoa. E não fui eu que fiz coisa para ela errada, não, foi ela que fez coisas para mim. Mas eu falei: eu quero te dizer que eu não tenho mais nada no meu coração a respeito da sua vida. E você só consegue ver isso quando você entra no lugar chamado presença de Deus. Na presença de Deus. Se você não entrar na presença de Deus, você nunca vai achar nada. Talvez você esteja aqui essa noite e você diga assim: eu nem preciso de Jesus. Eu nem preciso de Jesus. Tem pessoas que falam isso: eu nem preciso de Jesus, não preciso dele não, eu estou bem como estou. Isso é orgulho.
Porque quando você chega próximo de Deus, quanto mais você se aproxima de Deus, mais você vê que as suas falhas, mais você vê as suas debilidades, mais você vê que você precisa da misericórdia dEle. Porque se não fosse a misericórdia dEle, nós não éramos nem dignos de respirar nessa terra. Mas a pessoa só enxerga isso quando ela se aproxima de Deus. Quando a pessoa está longe de Deus, ela não consegue ver nada, querido, não consegue ver nada. Não, a vida dela não anda, a vida dela não prospera, as coisas não acontecem, porque Deus não ouve. Quando ele fala aqui no sentido de ouvir, quando a palavra diz falar no ouvir, ele não presta atenção, ele repudia, ele ignora aquilo ali. Mas a um humilde, ele não resiste, diz a palavra, ele dá porém graça a essas pessoas que se humilham para Deus, que reconhecem que preciso da presença dEle, preciso do Espírito dEle. Mas a pessoa só reconhece isso quando ela entra nesse lugar. Para a gente ver aqui, vamos no Antigo Testamento novamente, em segundo livro das Crônicas, capítulo 7. Leia aí o capítulo 7 comigo, para você ver. Aqui Deus, ele fala de algo que a pessoa tem que fazer para buscar uma intervenção de Deus na vida dele ou na vida dela. 2 Crônicas 7, vamos ler o versículo 14. Ele diz assim, olha que o próprio Deus fala: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, fizer o que, igreja? Se humilhar e orar, ele diz, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, aí ele diz, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Diga amém. Então veja que ele fala, se humilhar, orar, buscar a face. Depois ele diz, se converter dos seus maus caminhos. Por que se converter vem no quarto lugar aqui? Porque você só vai descobrir que tem mau caminho quando você entra na presença de Deus. Você só descobre que tem mau caminho quando você entra lá. Quando você não entra na presença de Deus, você vai achar normal. Você acha normal mentir. Você acha normal estar na igreja e mentir, enganar, tratar as coisas de Deus levianamente, de uma maneira comum. Porque para a pessoa não tem peso nenhum, não tem problema nenhum, ela está longe de Deus. Quando você vê uma pessoa que ela diz ser de Deus, né, como fala, que ela é crente, ela é evangélica, mas ela faz tudo errado, o Espírito Santo está longe dela. O Espírito de Deus está longe, a quilômetros de uma pessoa dessa. Porque a pessoa que tem a presença de Deus, ela pode até errar, mas ela não consegue ficar no erro. Ela não consegue, porque o Espírito dentro dela testifica que aquilo está errado na vida dela. E ela tem que mudar, ela fica incomodada, ela tem que voltar atrás, ela tem que sair dali. Mas a pessoa que para ela está normal, ela continua mentindo, enganando, se prostituindo, fazendo tudo errado, porque para ela não tem problema nenhum. Mas quando ela busca a presença de Deus, como está escrito aqui, ela vai começar a ver os maus caminhos que há na vida dela, as coisas erradas que tem na vida dela. E quando ela se converte, o que é se converter? É mudança de atitude, ela mudou, ela converteu o seu caminho, ela mudou a direção que ela estava indo. Então Deus fala, então eu vou perdoar os seus pecados. Então primeiro ele diz, então eu ouvirei do céu a sua oração, vou perdoar os seus pecados e sararei a sua terra. Mas começa com uma atitude de humilhação, querido. O diabo, ele caiu com o pecado do orgulho e quer fazer todo mundo ser orgulhoso. Ele quer fazer a pessoa ser orgulhosa. Ele quer fazer a pessoa achar que ela depende dela mesma e não depende de Deus.
Ele quer fazer com que a pessoa ela ache que ela não precisa dessas coisas, não precisa de Deus, não precisa do Senhor. Eu posso vencer sozinho, dá para mim fazer sozinho, basta eu me profissionalizar melhor, basta eu aderir àquele método ali, basta eu fazer desse jeito que vai dar certo, que as coisas vão acontecer. Ela pensa assim porque ela não quer precisar de Deus, ela não quer se submeter ao Espírito Santo, a Deus. E pessoas assim, Deus, Ele não ouve elas, Ele não ouve uma pessoa que ela é orgulhosa, Ele não escuta a oração dela, Ele resiste. É como se a pessoa falasse assim: Senhor, Senhor, e olhar assim: ah, é você? Ele não resiste, ele resiste, ele não quer saber. Mas aquela que se humilha para ele, de maneira nenhuma ele fala: vou lançar fora. De maneira nenhuma ele vai abraçar, ele vai mudar a história dessa pessoa. Se você está aqui hoje e você tem orado e Deus não tem ouvido a sua oração, você tem que fazer um autoanálise, você tem que se analisar. Você tem que se analisar, buscar a presença de Deus. Talvez a sua alma está falando muito alto dentro de você. A sua alma, os desejos naturais estão falando muito alto dentro de você. E Deus não, quando estiver assim, Deus não vai ouvir a sua oração, porque é a alma que precisa de salvação. Jesus falou: eu vim salvar a alma que se perdeu. É a alma que precisa de salvação. A alma, ela foi infectada pelo veneno do diabo, quando a Eva deu ouvido para o diabo ali. Então a alma, ela é orgulhosa, a alma ela é soberba, a alma ela quer ser aquilo que ela não é nada, porque no final das contas nós não somos nada. Mas tem pessoas que parece que ela é tudo, mas na verdade não é nada. Então a pessoa tem que se converter, ela tem que mudar, ela tem que buscar a presença de Deus. Quando você busca a presença de Deus, então você vai ver, querido, os maus caminhos. E Deus não mostra os seus maus caminhos para você, para Ele jogar na sua cara. Ele mostra para que você tire da sua vida, porque isso não faz bem para você, isso não vai fazer bem para a sua vida, para a sua fé. Ele mostra para que você deixe de lado, você abra mão disso, você peça ajuda para Ele, e Ele entra na sua vida e muda a sua história. É para isso. Mas quando a pessoa ela tentar fazer do jeito dela, não vai conseguir nada do Senhor. Segunda-feira nós vamos começar aqui na igreja um propósito, minha gente, de jejum e oração. Eu quero que você entre nesse propósito, para a gente jejuar a semana toda. Você vai estipular um tempo ao qual você vai jejuar, da manhã até tal hora, você vai jejuar mesmo. Mas nesse período, nem que você esteja lá trabalhando, poxa pastor, eu trabalho, mas esteja lá pensando em Deus, esteja lá focado nas coisas do Senhor. Tire um momento para você orar, tire um momento para você buscar, mesmo que não deixe para você orar lá no seu trabalho, ore em casa, busque em casa, acorda mais cedo, chama a atenção de Deus, se humilha para Deus, e você vai ver Ele ouvindo a sua oração, e você vai ver o mês de março ser um mês totalmente diferente na sua vida, porque assim como houve intervenção lá atrás, vai haver na sua vida. A palavra fala que Deus mandou Jonas, falou para Jonas: Jonas, vai e prega lá na cidade de Nínive, e diz para aquele povo que eu irei destruir. Não foi, Deus não falou assim para ele se converter, porque Deus ia destruir, não. Deus falou: diga para eles que eu vou destruir aquela cidade. E quando a pregação chegou no ouvido do rei, o rei ouviu a pregação. O rei tirou a sua roupa real, se vestiu de um pano de saco, se sentou em cima de um pó e deu uma ordem que todos os habitantes, junto com os animais, durante 3 dias ninguém ia comer nem beber nada, porque eles iam se humilhar para que o Senhor ouvisse as orações dele e passasse aquele mal da vida deles. Então Deus ouviu aquela oração e Deus falou para Jonas: Jonas, diga para eles que eu não vou mais destruir aquele povo, porque ouvi que eles são voltados para mim.
Deus não tem prazer na morte de ninguém, mas Ele resiste ao soberbo. Veja o que está escrito aqui, vamos para a gente finalizar, no primeiro livro de Reis, capítulo 21. Vamos finalizar aqui. Aqui fala de um homem que foi o pior rei de Israel, chamado Acabe. Acabe foi um dos piores reis. Ele incitado pela sua esposa Jezabel, mandou perseguir os profetas de Deus, ele apoiou a adoração a ídolos, a Baal. Está escrito aqui, o primeiro livro de Reis, capítulo 21. E o que acontece aqui? Aqui o profeta Elias chega e dá para ele uma palavra de maldição. A palavra foi mais ou menos assim: olha, Deus vai destruir o teu reino, vai destruir a tua casa, Deus vai destruir a tua vida, o teu nome vai ser esquecido, porque você fez isso de maldade, isso. Quando ele ouviu essas palavras, olha o que esse homem fez, olha o que Acabe fez. Versículo 27, 1 Reis 21, 27, aí diz assim: sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo estas palavras, rasgou as suas vestes e cobriu a sua carne de pano de saco, e jejuou e dormiu em cima de sacos, e andava mansamente. Então veio a palavra do Senhor a Elias o tisbita, dizendo: não viste que Acabe faz o que, igreja? Se humilha perante mim? Porquanto, pois, se humilha perante mim, não trarei este mal, e diz, este mal nos seus dias, mas nos dias do seu filho, trarei este mal sobre a sua casa. Esse homem ímpio, esse homem que matou homens de Deus, que fez com que o povo se desviasse, um homem ímpio mesmo, quando ele se humilhou, Deus ouviu a oração dele. Deus mudou a sentença, vamos dizer assim, que o próprio Deus já tinha dado a respeito dele, porque Deus não tem prazer na destruição de ninguém, igreja. Mas uma coisa que Deus, Ele também não pode permitir, é que o soberbo permaneça diante dele. Ele não pode permitir, Ele não ouve o soberbo. Então que esta noite, agora nessa oração, você venha orar e falar para Deus: ó meu Deus, se tem algum caminho mal dentro de mim, eu quero que o Senhor me mostre, porque eu faço essa oração a Deus. Senhor, se tem algo dentro de mim que é mal aos teus olhos, eu quero que o Senhor me mostre, porque eu não quero me perder, eu não quero, porque aos nossos olhos tudo é justificável, igreja. Tem pessoas que vendem droga e se justificam: eu vendo droga porque eu não tenho trabalho, não tenho emprego. Eu roubo porque não me deram oportunidade. Então tudo é justificável aos olhos humanos. Mas diante de Deus, quando você faz essa oração e pede para Ele mostrar para você, Ele vai mostrar pela justa justiça dEle, pela sua palavra. E cabe a você a tirar esses caminhos maus da sua vida. Senhor, me liberta disso, me tira disso. E Ele está aqui para ouvir a oração. A palavra diz que Ele inclina os seus ouvidos aos humildes. Os seus ouvidos estão atentos ao clamor dessas pessoas, aqueles que se humilham. Deus não vai humilhar ninguém. Porque mesmo que Ele humilhe uma pessoa, aconteça coisas ruins na vida de uma pessoa, tem pessoas que não mudam, continuam com o coração endurecido. É verdade ou não é? Então não é isso. Ele quer que a pessoa tome essa decisão por ela mesma, de se humilhar, de reconhecer que ela não é nada e que Ele é tudo, querido, que ela depende, que ela necessita, que ela precisa da sua presença. Uma pessoa assim, a oração dela, querido, chega imediatamente aos céus, é respondida a Deus. Se você está orando por uma situação
e a sua oração não tenha sido respondida, então você tem que olhar para dentro de você. Amém? Fica de pé que nós vamos fazer uma oração a Deus agora. Em nome do Senhor Jesus.